Olá, galerinha. Preparado para estudar filosofia? Então vem comigo. Vamos dar seguimento à nossa série de vídeos acerca de filosofia antiga, falando agora sobre a filosofia socrática, também conhecida como filosofia clássica. A filosofia clássica, ou também filosofia socrática, é marcada pela presença do personagem Sócrates. O personagem Sócrates, apesar de muito se falar sobre ele dentro da história da filosofia e sobre as suas contribuições para todo o desenvolvimento que nós vamos ter agora nessa virada filosófica, pouco se tem de coisas físicas que comprovem de fato a sua existência, além das fontes que são os relatos dos seus discípulos. Com exceção apenas de Aristófanes, que Aristófanes não era discípulo de Sócrates e tinha uma visão bastante negativa de Sócrates, comparando ele com os sofistas da época. Mas nós temos, por exemplo, Xenofontes, que também fala muito sobre Sócrates, e segundo Hegel, nos apresenta uma visão um pouco mais histórica do personagem Sócrates. Platão, onde que nós vamos encontrar materiais mais robustos acerca da vida do Sócrates e sua filosofia, e Aristóteles, que representa uma fonte indireta, uma vez que quando Aristóteles chega na academia de Platão, Sócrates já havia morrido e ele conhece Sócrates apenas por intermédio dos materiais produzidos por Platão. Só que uma coisa muito importante acerca de Sócrates. Sócrates vai ser o sujeito que vai fazer uma virada filosófica, mudando o olhar da filosofia, que anteriormente, como nós vimos nos vídeos anteriores, era um olhar voltado para a natureza, para a physis, em busca do elemento primordial. Nós vimos lá de Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Demócrito, Empédocles, todos eles buscavam o arqué, ou seja, o elemento primordial, e a partir de Sócrates a gente vai ter uma virada filosófica, um olhar filosófico em volta agora para o ser humano, um olhar antropológico da filosofia. O que vai estar em pauta agora vai ser discussões como ética, política, estética, o pensamento, o raciocínio. Então a gente vai ter uma virada filosófica a partir da presença desse sujeito que vai ser célebre dentro da filosofia, tão importante a ponto de dividir a história da filosofia antiga entre pré-socráticos, socráticos e pós-socráticos. Tudo tranquilo? Então vamos lá. Sócrates de Platão. Como eu acabei de falar, o material onde que nós temos mais informações acerca de Sócrates vai ser no material apresentado por Platão. E o que Platão nos apresenta acerca de Sócrates? Platão ele vai apresentar Sócrates em meio a diálogos com pessoas ilustres da Grécia Antiga. E esses diálogos eles sempre estavam relacionados com temas que envolto à ética e à política eram justiça, coragem, virtudes, entre outros que permeavam a ética e a política. A maioria desses diálogos socráticos, eles acabavam em glória, ou seja, eles não tinham ponto final ou uma conclusão sobre esses tópicos. Esses diálogos que Sócrates desenvolveu foram com pessoas ilustres, como eu acabei de falar, como Gorgias, Protágoras, Hípias, Alcebíades. Todos esses indivíduos representavam a alta comunidade sábia, a comunidade que representava a sabedoria da Grécia Antiga. E nesses diálogos, Sócrates acabava ridicularizando seus oponentes ou mostrando a fragilidade de seus argumentos, fazendo assim com que Sócrates criasse ou galgariasse para si muitos inimigos. Vamos lá. Os diálogos socráticos. Como se davam os diálogos socráticos? Olha, antes de começarmos a falar sobre o diálogo socrático, é necessário falar sobre um pouco da história de Sócrates. Como Sócrates chegou ao método socrático e como ele conseguiu e qual era o artifício que ele utilizava para desenvolver os seus diálogos. Certa feita, um amigo de Sócrates chega para ele após consultar o oráculo de Delfos, falando que Sócrates era a pessoa mais sábia, mais inteligente de toda a Grécia. Sócrates, então, ele reflete sobre aquilo que estava, aquela notícia que estava acabando de receber, e ele começa a discutir com um, a averiguar o outro, em busca de outras pessoas que eram consideradas como sábias em toda a Grécia, e ele chega a uma conclusão, que simbolizava o conhecimento de Sócrates. Sócrates chegou à seguinte conclusão: minha sabedoria está no fato de que eu, nada sabendo, não julgo ser sabedor. E as outras pessoas, seja aqueles políticos, os artistas, os ourífices, todos eles tinham conhecimento, mas o seu conhecimento não era tão amplo quanto eles julgavam
ter. E Sócrates falava que o diferencial dele estava exatamente no ponto que ele não julgava ser conhecedor de muita coisa, sendo que ele não tinha tanto conhecimento, e isso era o que diferenciava ele dos outros que se julgavam sábios na época. O método socrático ele era dividido em duas partes. Essas duas partes são muito importantes, vocês precisam aprender e memorizar essas informações. A primeira parte do método socrático era a ironia. O que é a ironia socrática? A ironia era quando Sócrates mostrava que os argumentos que eram apresentados para defender uma das teses, seja ela a virtude, a coragem, a força, como nós acabamos de ver alguns exemplos, esses argumentos que eram apresentados por seus interlocutores, eles eram frágeis e eles não se sustentavam. Então Sócrates ridicularizava esses argumentos, mostrando que a pessoa que estava julgando ser conhecedora daquele assunto não dominava tão bem quanto ele julgava dominar. Então Sócrates partia para a segunda parte, chamada de maiêutica. Lembrando que maiêutica é uma palavra grega que significa parteira. Tá? E Sócrates utiliza esse termo, essa palavra, maiêutica, para dizer que da mesma forma que a parteira ajuda as mulheres a dar à luz filhos, as mulheres gerar filhos, Sócrates ajudava as pessoas a chegar até o conhecimento. Observe, Sócrates não dizia qual era a verdade, qual era o significado daquela discussão ou qual era o conhecimento final que deveria ser obtido, mas ele apenas conduzia as pessoas em direção ao conhecimento. Então, Sócrates mantinha o posicionamento de que nada sabia, tá? Por isso ele se permitia a discutir, se permitia a questionar e buscar em seus interlocutores qual era o significado, a verdade que estava por trás de toda essa discussão. Por isso que a maioria dessas discussões socráticas, desses diálogos, acabavam em glória, porque frequentemente não havia conclusão. Vamos lá falar agora sobre o julgamento de Sócrates, lembrando que Sócrates, por criar muitos inimigos, Sócrates confrontava muitas pessoas importantes da Grécia e ridicularizava essas pessoas em praça pública, fazendo com que Sócrates adquirisse muitos inimigos para si. Esses inimigos de Sócrates acusaram Sócrates. As acusações de Sócrates foram essas: não acreditar nos deuses, introduzir novos deuses e corromper a juventude. Esses argumentos foram todos colocados abaixo por Sócrates no julgamento. Sócrates era levado ao centro, com vários juízes ali na assembleia para o julgar, e Sócrates ele começa a questionar Mileto, que era o seu acusador, acerca das acusações que eram feitas contra ele. Sócrates questiona: Mileto, você disse que eu não acredito nos deuses. Verdade, Mileto? Mileto fala: sim, Sócrates, você não acredita nos deuses. Sócrates continua: Mileto, você disse que eu não acredito em Deus nenhum. Mileto: sim, Sócrates, você não acredita em Deus nenhum. Sócrates conclui: Mileto, se você diz que eu não acredito em Deus nenhum, como é que eu posso estar introduzindo novos deuses se eu não acredito nos deuses? Tá? Então Sócrates vai ridicularizando e mostrando que esses argumentos são frágeis. Parte para o próximo argumento. Mileto, você acusa que eu estou corrompendo a juventude. Sim, Sócrates, você está corrompendo a juventude. Ele fala: Mileto, tá vendo aqui? Aqui tem entre nós os pais de muitos dos meus discípulos, muitos daqueles que me seguem. Tá, os pais deles estão aqui. Por que os pais dos jovens que me seguem, que escutam a filosofia que eu estou oferecendo para eles, por que esses pais não me julgam? Está aqui você me julgando e os pais que estão aqui presentes não me julgam. Se eu estou corrompendo os jovens, por que esses pais não apresentam acusação contra mim? Então Sócrates foi mostrando a fragilidade dos argumentos. No entanto, Sócrates havia feito muitos inimigos exatamente por causa desse método agressivo de Sócrates de ridicularizar os argumentos de seus oponentes, fazendo assim com que Sócrates, mesmo apresentando que os argumentos não eram fortes o bastante, mesmo assim, Sócrates foi condenado. Depois da condenação de Sócrates, ele teve a opção de escolher qual seria Sócrates era um cidadão ateniense, de certa forma, os atenienses gostavam de Sócrates. E Sócrates podia escolher qual seria a sua punição. Entre elas estava confessar a culpa e aceitar a clemência, escolher o exílio. Mas Sócrates, depois de ter sido condenado, ele vai à frente e ele diz: vocês pedem que eu escolha qual será a minha condenação. Mas se eu escolher qual vai ser a minha condenação, eu estou dizendo que eu sou culpado por fazer essas coisas que vocês estão me acusando. E eu não sou culpado de fazer tais coisas.
Sabe o que Sócrates fala? Essa é a parte bem irônica da história. Sócrates fala: vocês deveriam era me pagar, me colocar em honra, me colocar entre os poderosos para fazer o que eu já faço de graça para vocês. Então, Sócrates ele acaba ridicularizando tudo aquilo que estava acontecendo, dizendo que o que estava acontecendo com ele era exatamente o oposto daquilo do que deveria de fato acontecer. Sócrates não deveria ser condenado, mas honrado. É isso que ele fala. Os juízes não veem outra alternativa senão condenar Sócrates à morte. Tá? Vamos responder uma questão acerca da filosofia socrática, tá? Deixa eu sair aqui para facilitar para vocês. Diz assim: uma conversação de tal natureza transforma o ouvinte. Lembrando que essa questão é do Enem de 2017. O contato de Sócrates paralisa e embaraça, leva a refletir sobre a si mesmo, a imprimir a atenção uma direção em comum. Os temperamentais, como Alcebiades, sabem que encontrarão junto dele todo o bem de que são capazes, mas fogem, porque rejeitam essa influência poderosa que os leva a se censurarem, e sobretudo a esses jovens, muito quase crianças, que ele tinha imprimido sua orientação. Ele tenta imprimir a sua orientação. O comando da questão diz: o texto evidencia a característica do modo de vida socrático, que se baseia na letra A: contemplação da tradição mítica. Não é o caso. Não significa, porém, que Sócrates não acreditava nos deuses, porque ele mesmo diz que acreditava nos deuses, mas a sua filosofia não se dá acerca da tradição mítica. Letra B: sustentação do método dialético. Olha, a gente tem que lembrar que Sócrates trabalhava suas argumentações através do diálogo. E, inclusive, ele cria um método, que é o método socrático, que é a forma de ensino através do diálogo. Vamos segurar a letra B. Letra C, vamos lá. Relativação do saber verdadeiro. Gente, vocês precisam entender, vai ser tema dos nossos próximos vídeos, que quem trabalhava com a suposta verdade relativa eram os sofistas, e não os filósofos. Letra D, valorização da argumentação retórica. Ora, os filósofos discutiam também sobre a retórica, mas quem era especialista nos critérios de retórica eram os sofistas. Eles que valorizavam a questão da argumentação retórica e não o filósofo. O filósofo está mais preocupado com a verdade. Letra E, investigação dos fundamentos da natureza. Não, quem trabalha com a investigação da natureza são os filósofos da natureza ou pré-socráticos. Então, letra certa só pode ser a letra B, tá? Gente, deixa eu voltar aqui, lembrando de algumas coisas que são importantes ainda que a gente precisa lembrar. Quando Sócrates ele é condenado à morte, tá? Isso acarreta consequências muito fortes para a Grécia, tá? Inclusive a gente vai ver quando a Grécia tenta também condenar Aristóteles, logo depois da queda de Alexandre da Macedônia, Aristóteles ele acaba fugindo da Grécia para que a Grécia não condenasse novamente um inocente, porque isso ficou muito feio para a Grécia, o que acontece com a figura do Sócrates. Outra coisa importante também, é bom lembrar, assim, isso não costuma muito cair nas questões, mas vai que. Então a gente faz um estudo completo, correto? Sócrates, quando ele é direcionado à prisão, e ali ele fica esperando para o seu julgamento, alguns dos discípulos de Sócrates tentam libertá-lo, paga os guardas. Tinha discípulo de Sócrates que tinha muito dinheiro, apesar de Sócrates ser uma pessoa que não tinha, mas os seus discípulos sim, tinham muito dinheiro, e aí eles pagam guarda e tentam providenciar a fuga de Sócrates. No entanto, Sócrates frustra os seus discípulos porque Sócrates não aceita essa fuga. E além do mais, Sócrates ele toma um posicionamento um tanto diferente. Principalmente quando a sua esposa chega para ele e fala: Sócrates, você não tem vergonha de ser condenado injustamente? E Sócrates diz: eu teria vergonha de ser condenado justamente. Eu teria vergonha se essas acusações que fossem levantadas para mim fossem verdadeiras, mas por elas não ser verdadeiras, então eu não tenho culpa do que está acontecendo. Então minha consciência está tranquila. Outra coisa que Sócrates fala também que eu acho muito interessante
é quando ele fala sobre a concepção de morte. Isso vai permear toda a história da filosofia. Sócrates fala: se a morte é um descanso eterno, é um dormir sem nunca acordar, não vai ter problema, não vai ter tormento, não vai ter dor. Se a morte é encontrar com aqueles que foram primeiramente que eu, vou ter a oportunidade de discutir o conhecimento com esses que me antecederam. Então a morte de nenhuma forma foi entendida de maneira negativa por Sócrates, tá? Essas coisas, a vida socrática, ela é narrada por vários dos seus discípulos, como eu disse há pouco, principalmente por Platão, e ela é cheia de enigmas e coisas muito interessantes, como uma das filosofias socráticas, que é o conhece a ti mesmo, que é a autorreflexão. Era uma frase que havia lá no templo de Delfos, mas Sócrates utiliza essa frase para instigar os jovens a uma reflexão acerca deles mesmos. Como só sei que nada sei, são temas que a gente poderia passar horas e horas discutindo, mas para que esse vídeo não fique tão grande, a gente vai ficar por aqui, tá? Espero que vocês tenham compreendido o necessário acerca da vida de Sócrates. Lembrando que a gente vai dar continuidade a essa série de vídeos acerca da filosofia antiga. E quer aprender filosofia? Cola com a gente, tá? Tchau, tchau.